Olá, alunos! Bom dia! Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Espero que todos estejam bem. Hoje, a nossa aula de matemática será sobre multiplicação. Então, vem comigo que as explicações já vão começar. Multiplicação. Na matemática, multiplicação é uma forma simples de adicionar uma quantidade finita de números iguais. O resultado da multiplicação de dois números é chamado de produto. Ao lado da adição, da divisão e da subtração, a multiplicação é uma das 4 operações fundamentais. Então, são aí as 4 operações que vocês, têm aprendido aí durante toda a vida escolar de vocês. Fazer cálculos de subtração, de adição, de multiplicação e de divisão. E hoje nós estaremos relembrando aí os termos da multiplicação. Os termos da multiplicação, nós temos multiplicando, que vem ser o primeiro número, multiplicador, que vem ser esse segundo número, e a resposta vem ser o produto. Então, os termos da multiplicação, eu tenho multiplicando, multiplicador e o produto. No livro de vocês, às vezes vocês vão encontrar esses dois números aqui, sendo chamados de fator, tá? Também está certo. Então, quando vocês encontrarem no livro de vocês de matemática, fator, são esses dois números aqui. Certo, alunos? Agora, alunos, nós vamos relembrar como é que faz essa continha de multiplicação, né? Eu coloquei uma multiplicação bem básica aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, para a gente estar relembrando aí aos poucos. Então, eu tenho o número 236 multiplicado por 2. E aqui vocês sabem que é o C de centena, os números que ficam nessa direção serão a dezena, e aqui a unidade, certo? E vocês sabem também que nós sempre começamos as continhas pelos números da unidade, sempre por aqui, né? Então, se é pela unidade, eu vou multiplicar esse número com esse número aqui, vou colocar resposta. Se tiver que subir um número, eu vou colocar aqui. Vou multiplicar aqui de novo, colocar a resposta. E assim eu vou fazendo esse número com todos os outros números, um de cada vez. Não esquecendo do número que subiu. Se o número daqui, dessa multiplicação, subiu, eu tenho que contar com esse número, eu tenho que somar com esse número. Se eu não somar, a minha conta vai dar errada. E eu quero que vocês observem também que a minha multiplicação, a continha de multiplicação, vai ficar sempre números embaixo de número. Então, serão os números da unidade, os números da dezena e os números da centena. Ok, alunos? Então, vamos lá. Então, 236 vezes o 2, né? Eu vou começar a minha multiplicação. 2 vezes o 6, 2 vezes o 6 é 12. Então, subiu um para cá, tem um bem aqui, tá? Então, 2 vezes 6, 12, coloco 2 aqui, vou subir um para cá. 2 vezes 3, 6, não é isso? Mais um que tem aqui em cima. 2 vezes 3, 6, mais um, 7. 2 vezes o 2, 2 vezes o 2 é 4. Então, essa é a resposta da minha multiplicação. Observem que os números ficaram todos certinhos, ficaram alinhados. Olha, a resposta aqui do número da centena, da dezena e da unidade. Então, eu tenho sempre que ter essa atenção com os números, para que a conta de vocês não fique errada. Assim como na adição, assim como na multiplicação, né, na divisão e subtração, na hora da resolução de problemas,
tem aí algumas palavrinhas, né? São as palavras-chave que a gente fala, que a gente encontra. Para quê? Para facilitar a vida da gente, né? Na hora de resolver esse problema, na hora da compreensão, da interpretação desse problema. Então, se eu leio, às vezes eu leio o problema tão rápido, né? E eu não consigo identificar e eu fico meio perdida. Será que é de mais, de menos, de multiplicação? Então tem umas palavrinhas ali que a hora que você lê o problema você já identifica de que é. E assim como eu coloquei na multiplicação, assim como eu coloquei na subtração e na adição, eu também vou colocar essas palavrinhas-chave aqui para vocês na multiplicação. Então eu tenho aqui as palavras-chave que vocês podem encontrar na hora da resolução de problemas. Olha aqui, ó, resolução de problemas da multiplicação. Que palavras são essas? Quantas vezes, dobrar, multiplicar, triplicar, quadriplicar e assim vai. Tem outras palavras que vocês vão encontrar lá dentro do problema que vai identificar você... identificar de que vai ser esse problema, se vai ser da multiplicação, se vai ser da divisão, da adição. Então, vocês têm sempre que ficar atentos a essas palavras. E agora eu tenho um probleminha que nós vamos fazer juntos. Vocês vão raciocinar junto comigo e vão tentando aí me dar a resposta, certo? Vamos ver se a sua resposta vai bater junto com a minha. Diz o seguinte: papai lê 2 folhas de um livro por hora. Quantas folhas do livro papai lerá em 5 horas? Preste atenção. Papai lê 2 folhas de um livro, 2 folhas de um livro por hora. Quantas folhas do livro papai lerá em 5 horas? E aí nós vamos, né, armar essa continha que vai ser 5 vezes o 2, que é igual a 10. Não é isso? Então, papai lê 2 folhas de um livro por hora. Então, quantas folhas do livro papai lerá em 5 horas? Eu vou multiplicar 5 vezes o 2, não é isso? 5 vezes o 2, que dá 10. Então, a minha resposta é 10 folhas em 5 horas. Certo, alunos? Agora, alunos, eu tenho umas questões para vocês, que vocês vão fazer de matemática, vão copiar no caderno e vão responder, tá? Não esqueçam de fazer o cabeçalho e copiar com bastante capricho. Quem quiser já começar a copiar aí de caneta, para ir treinando, sem problema nenhum, tá? Pode usar caneta preta ou caneta azul, tá? E façam aí com bastante capricho. E aí na primeira questão tá dizendo: resolva e ligue. Eu tenho aí 43 vezes 2, vocês vão procurar a resposta aqui e vão ligar. 12 vezes 2, 9 vezes 3, 10 vezes 2, 11 vezes 3, 7 vezes 3. A resposta está aqui, vocês vão calcular mentalmente, ou se tem dificuldade para fazer mentalmente, pode fazer no papel e ligar, ok? Questão 2. Multiplique e escreva os termos. Você vai multiplicar, tá? Eu coloquei sua multiplicação por 2 e por 3, para vocês irem relembrando. Então, multiplicou tudo aqui. 2 por 1, pelo 9, pelo 3, pelo 1, vai fazer tudo, nunca pode esquecer do número aqui que vai subir, tá? Vão fazer a multiplicação de vocês, depois você vai escrever os termos. Lembra lá da nossa explicação, quem são os termos lá da multiplicação? Aqui vai fazer da próxima continha a mesma coisa, vai multiplicar, não pode esquecer do número reserva, tá? O número que subiu, vai colocar a sua resposta e também vai colocar os termos. Agora, alunos, eu tenho 2 probleminhas para vocês. Vocês vão ler esses problemas e vão interpretar
para poder dar resposta. E eu vou ler para vocês, tá? Letra A diz: em um restaurante o cliente pôde escolher um tipo de salada, um tipo de carne. São 8 tipos de salada e 3 de carne. De quantas maneiras diferentes é possível compor essa refeição? E aí vocês vão fazer um cálculo aí. Lembrando que qual a operação que nós estamos trabalhando, tá? Então já fica a dica aí. Raquel colocou 3 bombons em cada pacote. Quantos bombons há em 7 pacotes? Se ela colocou 3 bombons em cada pacote, quantos bombons há em 7 pacotes? Então, aí também você vai fazer o seu cálculo aí e vai colocar a sua resposta aqui do lado, tá? Vai escrever. Então, essas são as questões propostas aí para vocês da atividade de matemática de hoje, sobre a multiplicação. Alunos, agora vamos para a nossa correção, tá? Da atividade de matemática do dia 11. Então, voltem lá na atividade e vamos ver se vocês acertaram tudo. As nossas questões, alunos, eram as seguintes. Gabriel foi viajar. Saiu de casa às 6 horas da manhã e chegou ao seu destino às 21 horas. Quanto tempo Gabriel gastou na viagem? Tinha um cálculo aqui, né? E vocês sabem que era de subtração. Então, se você ia fazer a continha de subtração e encontrar a resposta, Gabriel gastou 15 horas, tá? Então, essa é a resposta da letra A do número 1. Gabriel gastou 15 horas. Letra B. A soma de 2 números é igual a 5.623. E um desses números é 3.252. Qual é o outro número? Então, qual seria o outro número? 2.371. É a resposta da continha de menos aqui, certo? O próximo problema diz que o senhor José foi à feira e comprou uma centena de laranjas. Deixou a metade na creche do seu bairro. Quantas laranjas sobraram? Então, vocês tinham que fazer o cálculo, né? E encontraram aí, sobraram 50 laranjas. Foi isso, eu expliquei direitinho esse problema, li várias vezes, tá? Para vocês fazerem a interpretação certinho, porque tinha aqui uma centena, tá? Então, vocês tinham que identificar quanto era uma centena para poder armar a continha aqui. Então, eu expliquei várias vezes aí esse problema para vocês. Então, a resposta é: sobraram 50 laranjas. O nosso próximo, exercício, seria aí a tabuada de subtração que eu coloquei para vocês e pedi para que cada um copiasse e respondesse aí no seu caderno. Então, vamos lá. A primeira coluna, a resposta é a seguinte: 12 menos 5, 7, 15 menos 5, 10, 15 menos 5, 12, 18 menos 5, 13, 20 menos 5, 15, 24 menos 5, 19. A segunda coluna ficou assim: 13 menos 6, 7, 11 menos 6, 5, 22 menos 6, 16, 30 menos 6, 24, 32 menos 6, 26, 24 menos 6, 18. A terceira coluna, 14 menos 7, 7, 11 menos 7, 4, 20 menos 7, 13, 15 menos 7, 8, 12 menos 7, 5, 10 menos 7, 3. Então, aí estão, todas as respostas dessa tabuada de subtração. A nossa aula terminou, amores. Até já em nossa próxima aula. Beijos